Olá, pessoal! Nesta aula falaremos sobre a ordem direta e a ordem inversa das orações. Sendo assim, esta aula é extremamente importante para a construção das suas respostas discursivas e para a construção da sua dissertação. Por quê? Porque a ordem direta ela é muito mais aconselhável para a construção das suas dissertações e das suas respostas discursivas do que a ordem inversa. A ordem inversa ela vai ser muito usada em poemas, porque às vezes o poeta, o eu lírico, o poeta mesmo, o autor, quer dar rima ao poema, quer fazer algum efeito na linguagem, aí sim ele coloca essa ordem trabalhada com a ordem inversa. Mas a sua dissertação deve ser muito objetiva. Sendo assim, prefira sempre a ordem direta. Mas, afinal de contas, o que é isso? O que é a ordem direta e o que é a ordem inversa? É muito simples, pessoal. Veja. Aqui você tem um exemplo. Descontraídos, alegres e peraltas, na sala os garotos estão. Ok, você até entende, mas não seria muito mais fácil se eu colocasse quem está descontraído, alegre e peralta na sala? Não é muito mais fácil para você entender? Sendo assim, esta frase está na ordem inversa. Está errado? Não, não está errado. Mas fica difícil de entender. Imagina isso daqui, não neste caso, né? Claro que nós temos, na dissertação, você tem situações mais sérias. No entanto, imagina tudo bagunçado na sua dissertação. Prefira a ordem direta, não a ordem inversa. Então, como que seria a ordem direta? Sujeito, os garotos, alegres, descontraídos e peraltas estão na sala de aula. Sujeito, verbo e predicado. Sempre, então, quando você for construir uma frase, prefira colocar na ordem direta. Sujeito, verbo e predicado. Aqui nós temos, para compreendermos melhor sobre a mesma, basta fazermos uma análise sintática. Os garotos alegres, descontraídos e peraltas estão na sala de aula. Os garotos, sujeito, estão na sala, predicado nominal, e aqui, alegres, peraltas, descontraídos, predicativo do sujeito. Na sala, adjunto adverbial de lugar. Aqui eu coloquei o resumo para vocês que sempre prefira a ordem direta, que é sujeito, predicado e complemento. Se inverter isso, pessoal, se colocar predicado, sujeito e complemento, ou complemento, sujeito, predicado, qualquer que seja outra ordem, vai ser ordem inversa. Lembrando que a ordem inversa não está errada, ela é só mais difícil de entender. Sendo assim, prefira sempre sujeito, predicado e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Aqui nós temos, olha só, ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto. Ordem direta é uma oração que se encontra na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Capitu preferia tudo ao seminário. Sujeito, Capitu. Verbo, preferia. Complemento, tudo ao seminário. Não fica mais fácil? Capitu preferia tudo ao seminário. E aqui nós temos outros exemplos, que é agora a ordem inversa, que nós começamos com ela, dos garotos que estavam alegres, peraltas e sei lá o que mais que eles estavam na sala de aula, nem lembro. Ordem inversa. Uma oração encontra-se na ordem indireta ou inversa quando apresenta qualquer alteração que não seja sujeito, verbo e complemento. Se você tiver qualquer outra ordem, está na ordem inversa, como eu coloquei aqui para vocês. Exemplo, em pouco tempo o céu escureceu. Complemento primeiro, depois o sujeito, depois o verbo. Ficaria melhor se você colocasse na ordem direta, ficaria o céu escureceu em pouco tempo, ok? É só inverter, pessoal. Coloca sujeito primeiro, depois o verbo, depois o complemento. E aqui nós temos outros exemplos. Este é muito famoso, que é o hino nacional, que está todo invertido. Mas por quê? Porque é uma linguagem poética. Então, quando for uma dissertação, não use em ordem inversa. Mas, quando for um poema, você pode usar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Bom, muitas pessoas têm dificuldade de interpretar aqui porque eles acham realmente que está tudo em ordem inversa. Então fica difícil. O que vocês têm que ter em mente? Quem é o sujeito? Quem é o verbo? Para achar o sujeito, você pergunta quem para o verbo.
As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Por que as margens, Mirelle, não é advérbio de lugar? Porque não tá, pessoal, com crase. Sendo assim, é o sujeito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ok? Você inverte a ordem. Aqui, olha, sujeito, verbo, objeto direto e adjunta de nominal. Eu vou falar sobre isso agora com vocês. Sujeito primeiro, depois o verbo. Daí esse verbo, depois dele vai ser o objeto direto e depois o objeto indireto. Então, pessoal, de novo, se for verbo transitivo, sujeito, verbo, objeto direto e depois objeto indireto. Como assim, Mirelle? Vamos ver. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Como que você vai inverter isso? Ai, Mirelle, o sujeito não está aqui, não é Deus? É. Ah, então tá certo? Não. Por quê? Porque você tem que ter sujeito e depois o verbo. Então vai ficar Deus. Quem que é o verbo? Deu. Daí, como eu disse para vocês, primeiramente, objeto direto. Deus deu. Deu o quê? O perigo e o abismo. A quem? Ao mar. Aqui sim aparece preposição, por isso é objeto indireto. Ok, pessoal? Então, a ordem direta da oração, sujeito, verbo e predicado. A ordem inversa, qualquer coisa que não for a ordem direta. E, se você tiver verbo transitivo, primeiro objeto direto, depois objeto indireto. Beleza? Não se esqueçam disso, hein? Então, nós vamos nos falando. Clica lá na próxima aula. Até mais!